Olá, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Jean, sou trader de opções e nesse vídeo eu vou estar te mostrando a importância de tu analisar os times maiores. Turma, e não deixe de me seguir no Instagram, @progresso no trade OB. Eu posto todos os dias as minhas operações e também muito conteúdo para vocês por lá. Beleza? Tamo junto. Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. E antes de a gente ir pro conteúdo desse vídeo, já deixa o teu like e também te inscreve no meu canal, tá bom? Assim o YouTube vê que tá chegando gente nova e entrega esse conteúdo para mais e mais gente evoluir assim como você, beleza? Bora para a tela do computador. Turma, eu separei algumas perguntas aqui muito importantes para a gente trabalhar dentro desse conteúdo que é extremamente teórico e também é prático também, tá? Isso é muito importante, então tu anota isso, lembrando, eu não sou o dono da verdade, vocês poderão ver vários vídeos, isso é o que funciona para mim, tá bom? Dentro do meu operacional, então eu levo isso como referência e como base, beleza? Bora pro computador e é isso aí, bora para a tela do computador. Vamos lá, então a primeira questão que eu separei é o seguinte, ó, o porquê que time maior é muito forte? E essa pergunta muita gente me faz. E a gente tem que entender o seguinte, o time maior ele é forte porque ele dita o movimento do gráfico. O que eu quero dizer com isso, turma? Se eu ver, por exemplo, uma vela em H1 dessa forma, atacando a minha região, tá? O que eu tenho de informação dessa vela de H1? Que o corpo é menor do que o pavio. Ou seja, é uma vela de reversão, é uma vela que ganhou muita força na alta. E se eu tenho aqui, por exemplo, uma resistência, provavelmente lá em M5, essa vela vai fazer o quê? Romper uma região. Entenderam? O poder da vela de times maiores, isso não só em H1, mas também em M30, H4, tudo isso pode sim influenciar a minha região. Então, o poder de a vela de times maiores ela é extremamente importante, assim como ela pode me ajudar muito. Como, Jean? Agora já vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Então, o time maior é o que dita o movimento gráfico. Você tem que entender isso. O time maior ele vai sim influenciar nas suas operações, beleza? Anotem isso. Vamos lá. Próxima pergunta, certo? É a seguinte: o porquê que o time maior pode me ajudar e me prejudicar em uma operação? Essa é top. Mesma questão e mesmo exemplo que eu dei agora para vocês, certo? Vamos dizer que eu tenho aqui, por exemplo, uma resistência, certo? O preço ele está trabalhando, né, em M5 dessa forma, por exemplo, certo? Vamos dizer que o preço esteja trabalhando dessa forma em M5, tá? Tudo bonitinho e tal. Deixou pavio, né? Tudo bacana, minha região tá linda. Porém, em H1, o preço está fazendo o quê? Ó, em M5 ele deixou pavio, certo? E nasceu essa próxima vela aqui, por exemplo, ó, certo? Linda região, tenho lá já tenho a minha região muito boa, certo? Com um toque, certo? 2 toques, por exemplo, e esse aqui seria o terceiro toque da região, certo? Mas tu não olhou o tempo maior, certo? E o tempo maior, como por exemplo o M30 está dessa forma aqui, por exemplo, ó. M30 está dessa forma aqui. Vamos dizer que o M30 esteja dessa forma aqui, certo? E o H1 esteja também, certo? Dessa forma aqui, ó. Opa! Ó, H1 esteja dessa forma aqui. E o H4, turma, esteja dessa forma aqui, por exemplo. Ó, dessa forma aqui. Qual que é a probabilidade de eu tomar um loss nessa operação? Sendo que H1, ó, eu estava ferrado, certo? Por que eu estava ferrado, Jean? Reversão. Desculpa, M30 estava ferrado, estava revertendo. H1 eu estava ferrado porque estava revertendo. E H4 mesma coisa. Ou seja, a região lá em M5 estava bonita, porém eu não olhei os times maiores. E a vela fez o que aqui? Ela simplesmente
rompeu a minha região com muita força. E aí muitos ficam se perguntando o porquê do time maior, certo? Então isso aqui pode prejudicar vocês por conta exatamente de não olhar o time maior. Quando que pode me prejudicar o time maior, Jean? Quando? Simplesmente quando ele estiver com um pavio, certo? Maior do que o corpo, certo? Quando ele estiver revertendo, né? Dessa forma que eu mostrei para vocês. Por exemplo, tem um corpo aqui, certo? E tem um pavio maior do que ele, ó. Essa operação aqui eu descarto totalmente. Por quê? Porque ela vai me dar o loss. E ela pode respeitar? Com certeza ela pode. Mas no longo prazo, que é o que a gente quer, ela não vai respeitar. Ela pode respeitar uma. Ou seja, de 8 ela vai respeitar uma, 2. E tu vai tomar 6 loss. Então, é isso que uma operação, que um time maior pode fazer na sua operação. Agora, eu tenho uma forma boa, que o time maior ele pode me ajudar, certo? Ele pode me ajudar. De que forma é essa, Jean? Muito simples, ó. Vamos dizer que eu tenho a resistência aqui, certo? As velas de M5 estão indo lá na região, tudo bonitinho e tal, né? Aí, por exemplo, vamos dizer que rolou aqui um falso rompimento, certo? Rolou um falso rompimento aqui. Vou botar aqui mesmo, exemplificando aqui para vocês, ó. Não sou muito bom de desenho, mas não tem problema, ó. Opa! Vamos dizer que rolou um falso rompimento da região aqui, certo? Lindo demais, ó. Opa, e essa vela vai lá atacar a região, certo? Tocou tal e tu vendeu, certo? Tu vendeu lá e a vela deu win, tá bom? Deu win na região. Jean, por que deu win aqui? Sabe o que estava fazendo os times maiores nesse momento, turma? O porquê que ele pode te ajudar? Se tu olhar lá, por exemplo, em M30 e a vela está dessa forma aqui, ó. Vamos dizer que a vela de M30 esteja dessa forma aqui, ó. Ó. Certo? H1 vai estar como? Deixando o pavio, certo? E com, deixando um corpo aqui, por exemplo, certo? Ó, sem pavio, vamos dizer que não tenha pavio em H1, certo? E tá assim H1. E vamos dizer que H4 esteja com um pavio um pouco menor, certo? Ó, dessa forma aqui. O porquê que eles podem me ajudar dessa forma, já? Ou seja, que a gente tem M30, certo? Ó, vou colocar aqui para vocês, ó. Eu tenho M30 aqui, certo? Tenho H1 aqui e tenho aqui, por exemplo, H4. O porquê que os times maiores podem me ajudar nessa operação, Jean? Por quê? Vamos dizer que aqui rolou o rompimento da região, ó. Ó, aqui rolou o rompimento da região, certo? Nesse candle aqui, certo? E aí tu já passou rapidamente para times maiores para ver em M30, H1, H4 e as velas estavam fazendo esse padrão aqui, ou seja, deixando o pavio, certo? E retraindo em direção à tua venda, ou seja, tu quer vender, né? As velas estão deixando um pavio muito longo aqui. Qual que é a probabilidade de eu ganhar essa operação? É gigante, é altíssima. Por quê? Porque eu olhei nos times maiores e os times maiores estão o quê? Retraindo a favor da minha venda. Meu velho, entra na operação. Entra na operação porque tu vai... a probabilidade de tu ganhar essa operação ela é gigantesca. Ela está indo a favor da tua operação. Então, por isso que os times podem ajudar e por isso que os times podem atrapalhar. Se tu não viu ainda o que é atrapalhar o time, volta um pouquinho o vídeo que tu vai ver antes dessa explicação. Perfeito? Prosseguindo aqui, turma. Prosseguindo aqui com relação à terceira pergunta. Jean, quais os times que eu devo me preocupar? A resposta é a seguinte. Vou colocar bem grande aqui, ó. Colocar bem grande aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Aqui tá bom. Todos. Ó, vou botar um monte de exclamação. Por que todos? Porque existem muitas místicas aí na internet dizendo que não podem se preocupar, a gente não precisa se preocupar com H4, com não sei o... Turma, sempre que vocês forem fazer uma operação, vocês vão analisar
por exemplo, M15, tu vai fazer uma operação de M5, tu vai analisar M5 e tu vai analisar M15, M30, H1 e H4. E tu vai ver o que está acontecendo, tá bom? Tá bom? Por que tu vai ver o que está acontecendo? Se H4 estiver revertendo com um pavio muito grande, dessa forma aqui, por exemplo, ó, um pavio muito grande, certo? E um corpo pequeno em direção, lembrando, em direção à tua região, tu não vai entrar nessa operação. Ah, já é M5, tá longe de M4, não interessa, não entra. Simples. Por que tu não vai entrar? Porque, cara, H4, ele vai ditar um ritmo muito mais forte. E ele pode sim romper a tua região. Olha o tamanho desse pavio. Um pavio gigantesco e um corpinho pequeno, ou seja, essa vela reverteu e ganhou força na alta. Então aqui a probabilidade de tu tomar um loss nessa região, ela é muito grande. Perfeito? Perfeito? Ou seja, tu não vai entrar, tu vai descartar. Ah, mas por exemplo, vamos dizer que o corpo esteja dessa forma e o pavio dessa forma. Não tem problema. Não tem problema pavio para os dois lados. O problema é o seguinte, é esse pavio que está gigantesco. E esse aqui, esse corpo bem pequenininho, revertendo e indo em direção à minha operação onde eu quero vender. Ou seja, eu estou fazendo uma operação de time menor, de 5 minutos, certo? Porém, o corpo de H4, que reverteu, que veio aqui embaixo e ganhou força, está vindo contra a minha operação. Como é que eu vou ganhar essa operação? Cara, é muito difícil acontecer isso. Então, lembrem disso, tá bom? Tu deve se preocupar com todos os times, tá bom? Todos. Tu vai olhar todos os times antes de fazer a tua operação. Beleza? Vamos lá. Como posso usar o time maior a meu favor? Exatamente o que eu já coloquei aqui para vocês. Até antecipei isso um pouco, tá? O time maior tu vai usar a teu favor. Mesma coisa como eu te expliquei, como vai te ajudar, certo? Ele vai te ajudar quando tu for a favor da retração dele. Ou seja, vamos dizer que tu tem aqui a operação de venda, certo? Mesma coisa que eu exemplifiquei para vocês, ó. Mesma coisa. Vou até falar, vou colocar de novo aqui, ó. Opa, para que a gente não esqueça disso, porque isso é extremamente importante, turma, certo? É extremamente importante isso, certo? Ó, vamos dizer que tu tem a região aqui, certo? Tu vai fazer uma operação aqui de falso rompimento. Mesma coisa da outra vez, ó. Mesma coisa, mesma questão. Ó, aí tu tem essa região linda aqui, perfeita, maravilhosa. Opa, ficou meio feio, mas não tem problema. Ó. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai fazer uma operação de falso rompimento nessa região, certo? E aqui, fechou esse candle aqui, tu vai olhar os times maiores. Se os times maiores estiverem retraindo a favor da tua operação, ou seja, se tu quer vender aqui, o time maior tem que ter deixando um pavio na alta, certo? Se tu quiser fazer uma operação ao contrário e comprar, o time maior tem que estar deixando um pavio na baixa, perfeito? Então isso tu tem que ser avaliado, tá? Então M30, né? H1, H4, se eles estiverem dessa forma, perfeito, turma, ó, perfeito. Tu vai ir a favor do movimento de todas essas velas. Então isso é ótimo. Jean, eu vou fazer operações somente quando tiver todos a favor. Não, isso é outro assunto, é claro. E depois eu vou fazer um novo vídeo sobre esse assunto, tá bom? Isso é mais dentro de um operacional. Eu estou falando sobre a força e o porquê que são tão importantes os times maiores aqui. Perfeito? Então tu vai surfar a favor desse movimento de baixa dos times maiores. Ou seja, a tua operação ela é de venda aqui, certo? Nesse falso rompimento, e tu está indo a favor desse movimento aqui de M30, de H1 e também de H4. Perfeito? Show de bola? Prosseguindo aqui, turma, para encerrarmos o vídeo, né? O que é uma reversão de um time maior? Isso eu já mostrei para vocês aqui, eu quero mostrar novamente, isso é muito importante. Lembrando, eu não sou o dono da verdade, isso é o que eu tenho em meus estudos, perfeito? Então, é claro, se for bom para ti, tu vai assimilar, se não, tranquilo, vida que segue e tamo junto, bora para cima. Para mim, uma reversão é o seguinte, é o corpo menor do que o pavio. Isso para mim é uma reversão, perfeito? Tu vai ver vários tipos de reversão na internet. Para mim, isso simboliza uma reversão, certo?
E na baixa a mesma coisa, certo? Ó, opa. Aí, na baixa a mesma questão. O corpo, certo? Menor do que o pavio. Isso é uma reversão, ou seja, essa vela ela veio aqui em cima, certo? Ela veio aqui em cima, ó. E depois ela fez o quê? Tocou lá numa região e ganhou força na baixa, revertendo toda na baixa, ou seja, o corpo dela está aqui e o pavio está aqui. Perfeito? Show de bola, turma. É isso aí que eu tinha para passar para vocês aqui. Espero que tenha acrescentado nas suas operações, na sua visão de gráfico. E é isso aí, tamo juntasso. Ah, e se não se inscreveu ainda, já se inscreve no meu canal e deixa aquele like bacana para nos ajudar cada vez mais. Tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis!